sabe que crescer é uma missão e não é uma opção. Seja você pai, seja você um jovem solteiro, seja você até avô, você sabe que você tem uma missão, que é continuar crescendo. O apóstolo Paulo diz assim que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. E esse é um ciclo que nós todos vamos passando, nós temos que ir deixando coisas de menino, óbvio, quanto antes, mas dentro disso, como adulto maduro, nós também devemos não simplesmente deixar as coisas de menino, que isso é óbvio, mas nós também devemos entender que crescer é parte da vida, que nós temos que ir amadurecendo e ir melhorando com o tempo. Não devia ser normal o que as pessoas dizem, que às vezes numa certa idade o homem vai piorando, mas ele devia ir procurando crescer, amadurecer em muitas áreas da vida dele. A Bíblia diz que nós devemos crescer continuamente em graça e conhecimento, amando mais a Deus, conhecendo mais a sua palavra. Nós temos que levar isso para todas as áreas da nossa vida para termos sempre crescimento. Eu queria falar pelo menos aí 5 áreas que você, homem cristão, deveria crescer. Seja você pai de família, seja você casado, mas ainda não tem filho, seja você solteiro. Todos nós precisamos crescer. Seja você jovem de 15, 17 anos, você já deveria estar olhando sua vida como homem por esse ponto de vista. A primeira coisa que você devia crescer é na vida espiritual. Você devia, primeiro, se você não é cristão, entregar sua vida a Cristo. Você devia passar a amar a Cristo, buscar a Cristo. É urgente que você faça isso. Querer um crescimento à parte de Cristo, não tem como. Sem mim nada podeis fazer. Nós não crescemos de verdade, nós não amadurecemos de verdade, sem estarmos ligados a Cristo, que é a vida. Podemos ter pequenas melhoras se você não olhar para Cristo, mas a verdadeira melhora só vem de um coração quebrado e arrependido que olha para Cristo. Senão até a sua percepção de você será errada, porque você não tem um coração arrependido. Depois disso, existe uma questão muito simples. Você precisa crescer em oração, graça. Você precisa crescer em uma vida de oração. Você precisa passar tempo em oração. Você precisa colocar os seus dilemas, os seus medos, os seus pecados em oração e crescer nisso. Você precisa ler a Bíblia. Olha, tanta coisa que você já fez. Quando você leu a Bíblia, será que você vai tomar coragem nesses 6 meses que faltam para o fim do ano de ler pelo menos o Novo Testamento? É urgente que você faça isso, sabe? Você precisa definir ir a uma igreja e num culto todo domingo, sabe? O crente que decide todo domingo à tarde se ele vai no culto à noite, ou sábado à noite se ele vai no culto de manhã, ele está errado. O verdadeiro cristão toma essa decisão um dia e é uma coisa comum para ele ir à igreja, a não ser que aconteça algo muito fora da curva. Uma outra questão que você devia aprender, não importa a idade, você podia servir na igreja. Você podia servir em algo simples. Você podia ficar responsável por receber as pessoas no prédio, por arrumar uma cadeira, e aí você não precisa nem querer crescer e fazer outra coisa, mas só de servir, de se doar a algo, seria muito importante. E você pode servir fora da igreja também. Então, crescer espiritualmente é uma necessidade. Servir é parte do crescer espiritualmente. É você pegar os seus dons e talentos e doar em alguns momentos sem querer nada em troca. Você deveria crescer como marido. O que será que tem coisas que você precisa crescer como marido? Sabe? Quais cuidados que você deveria ter e você ainda não possui com sua esposa? É necessário isso. Você deveria sentar e conversar com ela. Onde são os alvos de que você poderia crescer? Como você pode fazer para esse crescimento? Você podia ler passagens bíblicas que falam sobre isso. Efésios fala de como deve ser o marido, Colossenses. São passagens curtas. Você deveria memorizar essas passagens. Você deveria ler e ler. Você deveria procurar bons livros bíblicos. Por exemplo, existe um livro chamado Marido Exemplar. Você deveria ler ele. Eu não me recordo agora a editora, mas seria importante você ler ele. Você deveria ler Maridos Procurando a Excelência, da Nutra. Ótimo livro também, que seria uma necessidade. Isso é ser intencional no crescimento. Não imagine, não seja infantil achar que o crescimento vem do nada. Você precisa fazer isso. Você podia procurar alguém para conversar. Não estou dizendo... Você podia procurar alguém que você tenha como referência, não ídolo, não ninguém perfeito, porque essa pessoa nem existe, mas uma referência. Ou, se você não tem uma referência de marido, você podia procurar um amigo, um homem de Deus, que você possa conversar, que ele não vai vazar. Também você não precisa contar coisas muito particulares, mas você poderia compartilhar suas dores, dificuldades, aonde você precisa crescer, não para que ele fique te cobrando na outra semana, e aí, cresceu? Não é isso não, mas que você possa colocar em palavras, mostrar as dificuldades que você tem, sabe? Ler bons livros também é muito importante. Outra coisa, ter boas companhias. Sabe? Eu não acredito muito nesse negócio que você é a média das 5 pessoas que você anda e blá 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 blá. Eu não gosto desse clichê. Mas, poxa, você ter bons maridos por perto, pessoas que você possa olhar, isso é muito importante. Pelo menos referências que você possa ter é algo extremamente importante. E como você pode fazer? Uma boa liderança na família, sirva sua esposa, sabe? Mate alguns problemas. Quem gosta de futebol, mata no peito alguns problemas, entendeu? Sirva ela, fala, deixa que eu resolvo. Às vezes você vai ter que se apertar para resolver. Mas você
vai resolver e vai acalmar ela. Um bom líder faz isso, sabe? Liderança é serviço, não é dar ordem. Se você tem isso na mente, você está completamente equivocado. Liderança é servir. Lógico que a gente não consegue servir em tudo. Aonde você é bom, aonde ela precisa, que você pode servir. Sabe? Um bom marido é um bom resolvedor de problemas. E dos problemas sérios familiares. Esse problema com seu filho que você está fingindo que não está vendo, você precisa matar isso aí no peito e resolver, entendeu? O garoto tá demais na internet e no videogame e não resolve, quem tem que matar isso no peito? Você precisa matar isso no peito. Precisa se tornar homem. Outra coisa que nós precisamos crescer como pai, se você é pai, né? Mas eu vou falar com o solteiro também. Você precisa crescer como pai. Você precisa... E aí, como pai, pelo menos foi muito importante na minha vida, você procurar boas referências. Lembra que eu procurei o pastor Paulinho? Eu não falei pra ele, olha, eu preciso que seja meu mentor. Não, não é nada disso. Por muitos anos, eu olhava como ele criava seus filhos, que eu sempre os admirei, o relacionamento deles, e fui implantando. Óbvio, eu nem lembro aqui de algo ruim que eu vi dele, mas não tô dizendo que ele era perfeito. E você não tem que olhar pra alguém e copiar tudo, você tem que, sabe, não seja imitador pra nada. Isso aí é horrível, mas tem que aplicar isso à sua realidade. Você aprende com o outro, como lidar com problemas, como poder ver. Sabe? É muito importante que você, homem, seja um pai maduro, que não seja qualquer coisa, que você perca a linha. Você deve perder a paciência às vezes você deve ser muito firme, mas com aquilo que é necessário, e não com tolice. Uma coisa muito importante, além de buscar referências, é você escutar a sua esposa. Ela conhece seus filhos, às vezes, melhor que você. Kátia, me dá umas dicas, vai por aqui, faz isso. Principalmente com as meninas. Principalmente. Ela faz isso com o Samuel também, eu não vou negar. Mas com as meninas é espetacular. Há um mundo feminino que eu desconheço, entende? E ela sempre me ensinou os atalhos. As meninas, as pequenas não perceberam. A Amanda já percebeu isso há muitos anos, que a mãe dá os atalhos. Mas tá bom, ela finge que não sabe, eu também finjo que ela não sabe. Mas a mãe vai me ajudando a lidar com elas. Como pai também, não coloque altos demais, padrões sim inatingíveis. Às vezes um pai, por causa de trabalho ou por causa de alguma outra coisa, não consegue ir num evento do filho, parece que é o fim do mundo, é o pior pai do mundo. Olha, é importante você ir nas questões do filho, sempre que possível. Mas também, se aquele dia, se você vai no geral, mas um dia não pode ir, é o fim do mundo, pelo amor de Deus. Um bom pai, ele dá prioridade àquilo que é essencial. O que o seu filho precisa hoje? Quais são as prioridades? Aonde ele precisa melhorar? Aonde ou sua filha, o relacionamento de vocês precisa melhorar, aonde talvez ele esteja falhando e trazendo algum dano à família, às vezes está respondendo mal à mãe, está fazendo alguma coisa. Poxa, é assustador ver pai de adolescentes, o adolescente, por exemplo, não quer tomar banho, e o pai não consegue resolver, entende? É assustador. Pequenos conflitos ali entre o filho e a mãe, a filha e a mãe, o pai não consegue resolver, não consegue, absolutamente. Como que você quer que seus filhos confiem em você? Bom pai, ele vai saber resolver pequenos conflitos. Ele vai falar, não, pode deixar, eu resolvo isso aí que eu sou mãe. Fica tranquilo. E sabe, eu posso dizer aqui, eu sou um homem comum. Eu não sou nenhum espetáculo de pai. Se eu pudesse melhorar, eu juro pra vocês que eu seria melhor. Se eu pudesse, e eu quero ser, se eu pudesse melhorar, e eu posso, eu vou lutar. Mas quando eu digo que eu talvez não consiga melhorar, eu não consigo melhorar o passado. A coisa que eu queria ter sido melhor pros meus filhos. Eu queria ter tido mais tempo com Samuel numa certa idade, com a Amanda viajei muito, mas eu não posso resolver isso, eu tenho que vencer isso, eu tenho que fazer o que eu posso para eles agora, cuidar deles e amá-los. Cuide bem de seus filhos, que eles saibam que eles podem contar com você, eles podem te ligar a qualquer hora, sabe, que as coisas pequenas que às vezes ele não te conta porque são coisas da idade dele, tá gostando de uma moça, tá gostando de um rapaz, você não vai ficar chateado, mas que as coisas muito importantes da vida dele, muito difíceis, ele pode te ligar a qualquer hora, que você tá lá para ajudar. É essencial, meu amigo, que você cresça emocionalmente. Homens de 40, 45 anos, ainda com certas crises emocionais que já era para ter passado, é um grande problema. E eu não tô nem dizendo o que normalmente as pessoas falam, um homem de 40 anos não podia gostar de futebol, não podia jogar videogame, não é disso que eu tô falando. Tô falando de questões emocionais, sabe? Você não pode depender tanto de que as pessoas te aprovem. Você não pode depender da aprovação das pessoas para fazer certas coisas. A coisa que você, como pai de família, você vai ter que fazer e pronto, acabou. As pessoas gostando ou não, você ficando bem na foto ou não, você saindo mal ou não, você jovem, solteiro, você precisa crescer emocionalmente. Você precisa crescer, olha aqui pra mim. Você precisa crescer, sabe? Você precisa colocar um padrão de moça que você quer, e se a moça sair muito daquilo, você não querer. Você acha que a sua decisão de casar com alguém é simplesmente, se ela gostar de mim, um monte de mulher vai gostar de você. Mas qual que é o padrão? Tem coisas que você devia colocar na cabeça. Se fizer isso, eu não quero. Talvez você deixe claro uma vez ou outra pra moça, mas se ela continuar fazendo, mas Darcy, se eu fizer isso, eu vou ficar sozinho. Primeiro que não vai. Segundo, que às vezes é melhor ficar sozinho. Eu conheço um monte de gente. O casamento é muito bom,
vida. Maravilhoso. Mas eu conheço muito de gente, sejam homens ou mulheres, que era melhor estar sozinho. Conheci homens que chegaram pra mim, a pior besteira que eu fiz. Tem enfiado nisso aqui. Inclusive, vários deles. Eu falei, não entra nessa, cara. Não casa com essa mina. Não vai por aí. Mas presos emocionalmente, é dela que eu gosto. Tipo Sansão. Sansão na Bíblia disse, é só essa mulher que eu gosto, Dalila. Acordou careca e acabou ficando cego. É o que vai acontecer com você, você vai ficar exposto. Quantos homens arrumam um relacionamento maluco e morrem por causa da menina? Toma um tiro aí na rua porque ela arrumou uma briga. E agora ela tá com o outro. Talvez até que o cara que atirou e o outro tá morto, né? Então, muito cuidado com isso. Cresça emocionalmente. Cresça, sabe? Tomou um fora de uma menina, não dá xerique não, filho. Vai tomar vários. Não dá xerique não, seja homem. Postura. Mas assim, queimar é problema chorar, chora no seu quarto. Tem problema, mas não dá esse gostinho pros outros, não. Firmeza, postura, cabeça erguida, rapaz. Isso acontece com todo mundo. Pra cima. E outras vezes, alguns são livramento e outros você aprende com aquilo. Cresça emocionalmente. Você, pai, cresça emocionalmente. Sabe, não seja dependente do afeto emocional do seu filho. Seu filho depende do seu afeto, não você. Lógico, irmão. Quando vocês... Antes de começar a gravar aqui, a Suzana me beijou e falou que me ama muito. Meus olhos cheiam de lágrima. Mas se emocionar é uma coisa. Agora, eu cobrar isso o tempo todo, como se eles não fizessem certa coisa. Não, eles podem ter essa pressão. Cuide bem dos seus filhos. Você solteiro, cuide bem de sua mãe. Cuide bem. Ame. Seu pai sempre foi presente? O velho é bom. Cuide bem de seu pai. Cuide dos detalhes, cuide em coisas simples, demonstre amor. Senta para escutar aquela história pela 100ª vez. Eu conto histórias pro Samuel que eu já contei várias vezes. Às vezes ele não tá afim de ouvir, mas às vezes ele escuta e dá risada ainda. Isso é bom. Isso mostra que você tá bem emocionalmente, você sabe para quem dá valor e quem valorizar. Sabe, cresça profissionalmente. Não dependa dos outros, não se desculpe. Eu não sei os caminhos daquilo que você gosta, um curso que você tem que fazer, com quem você tem que ir, com quem você tem que ir atrás, mas cresça profissionalmente. Posso falar da minha função pastoral, que eu sempre fiz. Eu procurei pessoas que eu acho melhor do que eu e procurei nos tornarmos de alguma maneira próximo, paguei almoço, e não era simplesmente, eu era intencional. Às vezes eu falava, olha, eu admiro o senhor e eu tenho algumas dificuldades aqui como pastor, eu queria melhorar. Fiz isso com o pastor Paulo Guedes, já fiz isso com o pastor Daniel Dides, já fiz isso com o pastor Gilberci, com o Michel Augusto, com o pastor Messias de Diadema, fiz já com o pastor Jefferson, já fiz isso também, só para não ficar de fora, com o pastor Silas, que foi recente em Diadema. Sabe, cresça. Lógico que a minha questão não é profissional, a minha questão é vocacional, minha vocação. Mas você, se você não é para ser pastor, profissão, procure pessoas, escute, sabe, aprenda, vá atrás. Reconheça que pessoas estão dando luz na sua frente ou estão bem na sua frente. E, cara, se a pessoa é acessível, aprenda com ela. Aprenda. Isso tem um valor gigantesco. Tem esse coração de ser ensinável, sabe? É horrível pegar homem marmanjo, que você vê que tá fazendo um negócio errado, que todo mundo sabe fazer melhor, mas ele não quer. Por fim, sabe, faça um autoexame seu. Aqui, rapidamente comigo. Você tem lido a Bíblia regularmente? Você tem orado todos os dias? Você tem conversado com sua esposa? Você tem dado atenção para os seus filhos? Você tem olhado na sua profissão quem pode te auxiliar e te ajudar? Se a resposta para a maioria for não, você está com um grande problema, mas te convido a melhorar. Começa hoje, não começa amanhã não, sabe? Procure ser mais virtuoso, procure aprender. Eu concluo dizendo que sua esposa, seus filhos, se você é solteiro, sua mãe, eles precisam que você cresça. Vai ser bom para eles o seu crescimento. Que você cresça em Deus, que você ame mais a Deus, porque não existe crescimento fora de Jesus Cristo. Entenda isso. Não se cresce de verdade sem Jesus. Esta é uma realidade, porque é em Cristo e no poder do Espírito Santo que é a fonte de todo amadurecimento. Você precisa olhar para a cruz de Cristo e amadurecer a partir da verdade bíblica, mas você precisa querer, você precisa se esforçar. E não aceite essa vida estagnada. Eu não posso aceitar e você também não pode aceitar. Tá bom? Fica com Deus, beijo do gordo e vai Corinthians.